galerinha do sexto ano, aqui quem fala é professor Alain, sou professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino, da Prefeitura de Ariquemes, e a partir de hoje nós vamos ter um encontro aqui pelo canal do YouTube da CEMED com aulas de reforço de Geografia, ou seja, além das aulas de Geografia que vocês têm com os professores de vocês na escola, vocês também passarão a ter uma aula de reforço aqui pelo canal do YouTube comigo, pelo menos enquanto perdurar aí esse período de aulas online, de aulas à distância, por conta da pandemia. E hoje, na nossa primeira aula, aqui pelo canal, nós vamos abordar com vocês, então vamos seguir o livro didático que vocês utilizam com os professores de vocês. Nós vamos começar abordando o papel da geografia. Qual a função desta ciência? Por que existe geografia? Por que se estuda? Qual é a função da ciência geográfica? E assim como uma casa que começa a ser erguida, né, pela fundação, pela estrutura física, pela base, pelas colunas, pelos alicerces, a ciência geográfica vai se estruturar sobre alguns conceitos fundamentais. E é eles que nós veremos aqui agora ao longo de nossa aula. Eu começo com vocês, pessoal, abordando o significado da palavra geografia. É importante lembrá-los que a língua portuguesa ela vem do latim, né? E também um pouco do grego. Então, quando a gente pega e desconstrói a palavra, só um minutinho, galera, deixa eu botar a caneta aqui. Quando a gente pega a palavra geografia e quebra ela no meio, o prefixo geo, né, vem lá do latim, vem do grego, que quer dizer terra, e grafia, né, quer dizer descrição. Então, o significado etimológico, que é a origem da palavra, lá no latim, lá no grego, o significado etimológico da palavra geografia quer dizer descrição da Terra. Mas a geografia é uma ciência que só descreve a Terra? Não. Se fosse apenas uma descrição da Terra, o espaço é assim, tem uma montanha, tem um rio, se fosse apenas apresentar as características, descrever as características, ela seria uma ciência muito pobre, muito rasa, muito superficial, né? E aí nós temos o conceito mais importante da ciência geográfica, que é o significado conceitual. Olha ele aqui, o conceitual. Esse é o mais importante. E o significado conceitual, geografia é a ciência que estuda a relação do homem, da sociedade com a natureza. Essa relação homem-natureza ou sociedade-natureza é a razão de ser da ciência geográfica. Ou seja, a ciência geográfica, além de descrever as características da natureza, ela vai buscar analisar e compreender os fenômenos de transformação dessa natureza. E quem transforma essa natureza? As próprias forças da natureza e também o homem, a sociedade, o homem em conjunto. Por isso que a gente estuda em geografia duas grandes áreas, geografia humana e geografia física. Para você compreender as transformações que ocorrem na natureza, você precisa entender a dinâmica dos processos naturais, dos fenômenos naturais, fenômenos geológicos, como terremotos, né? Como movimento de placas, fenômenos climáticos, chuvas, tempestades, tufões, né? Furacões, enfim, frio, correntes marítimas. Aí nós já estamos entrando na dinâmica oceanográfica, nos oceanos. É preciso entender
a, o quanto que a chuva, que é processo climático, o quanto que a chuva altera a paisagem, provoca erosão, os rios que correm, né? O quanto que eles provocam desgaste da rocha e vão escavando vales, enfim. Por isso que em geografia a gente estuda geografia física, para compreender os fenômenos físicos naturais que promovem mudanças na natureza. Mas nós também precisamos estudar as sociedades, a humanidade. Né? A humanidade, ela possui muita diversidade entre um canto do globo e outro. Existem sociedades extremamente complexas, altamente desenvolvidas, como as sociedades capitalistas europeia, norte-americana, com alto nível tecnológico, né? Muitas indústrias, muitos prédios, arranha-céus, muitas metrópoles. Mas também existem sociedades tribais, né? Tribos indígenas, no coração da floresta amazônica, existem muitos povos tribais na África, ou seja, o nível tecnológico de uma sociedade para outra pode mudar muito. E a maneira como essa sociedade interfere na natureza também é diferente. Então, por isso que a gente estuda também a geografia humana, que é para entender essa complexidade e diversidade das sociedades e dos povos que formam o planeta. Eu fiz aqui embaixo uma linha de raciocínio que explica bem essa busca, né? esse significado da conceitual da ciência geográfica, que é estudar a relação sociedade e natureza. Aqui, ó, as transformações que as sociedades promovem na natureza ao longo do tempo produz o espaço geográfico. O espaço geográfico, ele é o conceito-chave, o conceito principal da ciência geográfica. E ele é fruto das transformações que as sociedades e as próprias forças da natureza produzem ao longo do tempo. Daí também a importância de ter uma noção, de ter uma compreensão de história para compreender bem a geografia. Né? Os processos naturais, as transformações que ocorrem na natureza, promovidas pelas próprias forças da natureza, alguns levam milhões e milhões de anos. Uma montanha, quando surge, fruto do encontro de placas e do soerguimento, são milhões e milhões de anos. Um rio escavando um vale são milhões e milhões de anos. Então, você precisa entender que existe uma dimensão de tempo que nós chamamos tempo geológico. É aquele em que as transformações se dão ao longo de muito tempo, de milhões e milhões de anos. Você nasce, vive 90, 100 anos, morre, e o rio que corre aqui na cidade, o Rio Jamari, ele continua correndo, porque a mudança nesses rios demora milhões e milhões de anos para acontecer. Agora, existem mudanças e transformações que é muito mais rápido. Né? A construção de uma cidade, a construção de uma fazenda, a construção de um campo agrícola é algo muito rápido. Então, as mudanças que o homem impõe na natureza se dá dentro de um tempo muito mais rápido. É o tempo histórico. Então, precisamos compreender também um pouco de história para entender melhor a geografia. Mas voltando aqui a esse conceito-chave da ciência geográfica, que é o espaço geográfico, em torno dele vai orbitar outros importantes conceitos estruturantes da ciência geográfica, que é o conceito de paisagem, de lugar, de região, de território, escala e rede. Eu não vou falar de escala e rede hoje, porque não vai dar tempo, mas a gente aborda na próxima aula. Então vamos aqui primeiro o conceito de paisagem, que é um dos conceitos chaves e estruturantes da geografia. Paisagem é tudo que podemos observar e que podemos sentir. Né? Toda essa porção da natureza que os nossos olhos conseguem enxergar, que o nosso olfato consegue sentir, o cheiro, né? Compõe a paisagem. Às vezes você está num bairro que é próximo de um lixão
E embora aquele lixão não está sendo visto ali no seu bairro, mas você sente o cheiro fétido do lixo lá do lixão. Ou seja, quando você pensa na paisagem do seu bairro, já vem logo aquele cheiro desagradável de lixo em decomposição que compõe aquela paisagem. Então, a paisagem é a porção do espaço que é sentida pelos nossos sentidos, principalmente a visão. Mas também tem o olfato, tem a audição, enfim. A paisagem é formada por elementos naturais e elementos culturais. Os elementos naturais são os elementos formados pela própria natureza, os rios, as montanhas, o oceano, né? E os elementos culturais são os elementos construídos pelo homem. As cidades, os prédios, os campos agrícolas, as fazendas. Cada vez menos o mundo vai tendo menos e menos elementos naturais e mais elementos culturais. Quase não existe no planeta Terra lugares em que não há vestígio da presença humana. Lá no coração da Antártida, no meio daquele continente deserto e gelado, o homem não habita. Sim, mas a poluição que a gente gera, milhares e milhares de quilômetros dali, já chegou lá. Então é muito difícil hoje encontrar no planeta lugares que não haja vestígio da existência humana. O conceito de lugar é o espaço de vivência e de convivência nosso. O conceito de lugar está muito relacionado a questões afetivas e de pertencimento àquele lugar. Exemplo, você fala assim, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade. Você sabe que a rua não é sua, que o bairro não é seu, que a cidade não é sua. Mas você fala como sendo seu porque há um sentimento de pertencimento. Então, lugar são essas porções do espaço geográfico, essas porções da paisagem que normalmente a gente vive e que, por conta disso, a gente cria laços afetivos e sentimento de pertencimento àquele lugar. Região. Região é um dos conceitos mais importantes da ciência geográfica. Região é parte do espaço geográfico que pode ser delimitado por um critério pré-estabelecido e onde há características comuns. Por exemplo, o Brasil é dividido em 5 regiões, ou seja, você divide o Brasil em áreas menores. Isso é regionalizar. A regionalização é um método de estudo, de pesquisa geográfica muito importante. Então você tem região norte, onde predomina a floresta amazônica, o bioma amazônico. É a região ainda com mais elementos naturais do Brasil. Aí você vai para a região Nordeste. É a região onde você tem, por exemplo, muita pobreza, muitos problemas sociais e econômicos, a região mais pobre do país, e também de predomínio do clima mais seco do Brasil, o clima semiárido. Aí nós vamos para a região Centro-Oeste, é a região do Brasil onde tem a presença maciça do bioma de Cerrado. Boa parte do Centro-Oeste predomina o bioma do Cerrado. E o clima tropical típico, clima tropical verdadeiro, com 2 estações bem definidas, além de um relevo predominante de planalto, de chapadas. Olha como você entende o conceito de regiões. São aquelas áreas menores, compartimentadas, né, do território, que você pode criar a partir de qualquer critério econômico, político, natural, né, físico. Isso é o conceito de região. E o conceito de território é aquela parte do espaço geográfico definido e delimitado aonde existe relação de poder, de domínio. Exemplo, a tua casa, o teu quintal, ele está delimitado por muros, tem escritura no cartório e tudo. Ele é o seu território. Há limites demarcados e há uma relação de poder
de domínio. Isso é o território da tua casa. O território de Ariquemes é o município de Ariquemes. Há limites demarcados pelo IBGE para delimitar o território de Ariquemes e uma relação de poder estabelecida por quem? Pelo poder executivo, que é a prefeitura, o prefeito, e o poder legislativo, a Câmara de Vereadores. Então, é o território de Ariquemes. Há também o território brasileiro, o território nacional. É todo o Brasil, que é devidamente delimitado, né, pelo IBGE, e que nenhum país do mundo pode vir aqui e entrar sem autorização. Existe um território nacional com uma relação de poder, de domínio, exercido por quem? Pelo governo federal. Então, esse é o conceito de território. Pessoal, hoje é isso. Nós abordamos os principais conceitos fundamentais da ciência geográfica e para a próxima aula eu abordo com vocês rede e escala que está faltando e damos sequência no conteúdo. Um forte abraço, galera!